Saudações, meu nome é Celso Malazzi. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a si por me acompanhar e estarmos juntos nesta jornada de 100 dias. São 100 dias ouvindo a palavra de Deus para a nossa edificação e nosso progresso como humanidade. O principal propósito deste projeto, de andarmos juntos nesta jornada, ouvindo todos os dias a palavra de Deus, é ajudarmos aquela pessoa que não sabe ler, mas tem um desejo profundo de crescer espiritualmente, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, e tem um propósito de conhecer toda a palavra desde o Gênesis e Apocalipse. Não apenas a pessoa que não sabe ler, mas aquela também que não tem tempo, talvez por causa do trabalho, por causa de outras atividades, não tem tempo para sentar, fazer leitura da Bíblia, mas pode escutar a Bíblia enquanto estiver na viatura e no serviço, caminhando para o serviço, fazendo algumas atividades extras em casa. Pode escutar a palavra de Deus. Então, nosso objetivo é ajudar essas pessoas, fazer com que elas tenham essa chance de crescerem e progredirem espiritualmente. Um grande abraço, vamos à palavra de hoje. Gênesis, capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gossém, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gossém. O rei disse a José: Agora que seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gossém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer.
compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Gênesis, capítulo 48. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rúben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus e, por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses, quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai,
ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje, que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Gênesis, capítulo 49. Jacó abençoou seus 12 filhos. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite.
Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Aser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. A morte e o sepultamento de Jacó. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me, onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Gênesis, capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande.
Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios! Por isso puseram daquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Êxodo, capítulo 1. Os sofrimentos dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam.
Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés foge do Egito. Moisés já era um homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu,
e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois, Jetro convidou Moisés para ficar morando ali e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois, Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês.
Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Muito obrigado por me acompanhar na leitura de hoje. Amanhã continuamos. Um grande abraço. Deus abençoe.